Olá, estamos aqui para mais um momento de leitura bíblica. Hoje, capítulo 17 do Evangelho de Lucas. E mais uma vez um convite, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o teu like, deixa um comentário, ativa as notificações para receber as novidades. Manda para um amigo teu para que ele também possa começar a acompanhar a leitura bíblica, possa amar as escrituras e possa conhecer Jesus através da sua palavra. Vamos ler então, compartilhando a tela aqui. Versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Jesus fala aqui sobre tropeçar no sentido de se perder, né? Jesus está falando aqui para os seus discípulos, e há uma multidão muitas vezes seguindo eles, há uma multidão onde Jesus está ouvindo os seus ensinos, mas essa multidão também, próximo dessa multidão, às vezes também tem os fariseus e os mestres da lei. E outros, né, que se passam por conhecidos das escrituras e querem ensinar coisas diferentes daquilo que Jesus está trazendo. E Jesus diz, olha, é possível, é inevitável, né, que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Talvez ensinos e talvez até atitudes, né, que desacreditem aquele que está falando. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Jesus está lançando aqui uma advertência, né, de atenção. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a tropeçar. Tomem cuidado. Jesus diz então que seria melhor, basicamente está dizendo, seria melhor que essa pessoa não vivesse, não estivesse viva, né, ou morresse, do que levar um desses pequeninos a pecar, a se perder, a se distanciar da verdade, a se distanciar de Deus. E ele adverte aqui os discípulos, olha, tome cuidado, versículo 3, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. E Jesus traz um ensino aqui, e olha a reação dos apóstolos. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Jesus já tinha dado a eles, nos capítulos anteriores, a autoridade para expulsar demônios, a autoridade para curar doenças. Eles tinham visto milagres, tinham visto muitas coisas, e aqui quando Jesus fala sobre perdão, de perdoar, né? Se o teu irmão se arrepender, perdoa ele. Se for 7 vezes no mesmo dia, da mesma forma, ele vier, né, arrependido, perdoe. E nesse ponto, os apóstolos pedem, olha Jesus, tudo que a gente fez, né, até então joia, mas isso aqui, olha, aumenta a nossa fé. Porque o perdão é desafiador para nós, é algo desafiador. Quantos de nós temos facilidade em perdoar? É muito difícil, né? E Jesus vai falar algo para eles aqui, olha, sobre a fé agora. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Alguns textos falam não necessariamente do tamanho, a fé do tamanho de uma semente de mostarda, mas falam, se vocês tiverem a fé como uma semente de mostarda, e a gente pode entender isso de duas maneiras, né? Tanto o tamanho da fé quanto a natureza da fé, porque Jesus já falou em outro momento falou sobre o reino de Deus e usou uma semente de mostarda como ilustração, que essa semente ela cresce, a semente de mostarda ela é muito pequena, mas ela se desenvolve e cresce como uma grande árvore. E aqui Jesus então compara a fé com a semente de mostarda e diz, se vocês tiverem fé como uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Ou seja, se a semente for fazer o que ela deve fazer, se ela produzir, se ela multiplicar, se a fé for assim como uma semente de mostarda, que desenvolve, que cresce, assim como aquela árvore, né, ilustrada quando Jesus fala da semente de mostarda sendo o reino de Deus, então vocês poderão dizer à moreira, né, faça isso e ela fará. Logicamente, isso aqui é uma hipérbole, né, não há sentido em dizer uma árvore sair do lugar onde ela está para se mover e ela fazer isso. Jesus está falando aqui que há um poder na fé, há um poder em relação a essa ligação com Deus, há uma conexão entre a fé, o nosso pedido, o nosso relacionamento com Deus e a vontade de Deus. Então, se a nossa fé for grande,
né? Como diz ali, do tamanho de uma semente de mostarda, que é pequena, mas ela tiver a natureza dessa fé, ou seja, estivermos vinculados, né, ao reino de Deus, à vontade de Deus, podemos pedir o que quisermos e vai acontecer. Mas, nesse caso aqui, a remoção da árvore é uma comparação. Está dizendo que não importa o que pedirem, vai acontecer. Mas claro que o propósito sempre é o propósito de Deus. Nossos pedidos pessoais para nosso benefício ou para nossa vontade própria certamente não serão atendidos. Nós temos que fazer pedidos e pensar coisas em relação à vontade de Deus. Qual o propósito de Deus nisso? E isso se cumprirá. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradará ao servo por ter feito o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Essa fala se conecta à anterior, quando Jesus fala que, olha, o servo ele está eventualmente trabalhando, fazendo um trabalho pesado para o seu senhor, e não é natural que o senhor diga: olha, venha, você trabalhou, agora venha, sente-se aqui para comer. Não, o normal é que o senhor, naquela época, seria o senhor de escravos, mas poderia ser também um patrão e um empregado. Ele dizer: olha, prepare o meu jantar, apronte-se, e sirva-me, e depois que eu comer e beber, você pode comer e beber. E aí seria esse o normal. Então ele está dizendo: olha, sempre o olhar aqui desse serviço, tudo que for feito é com o olhar no Senhor. O foco não é o servo, o foco é o Senhor. Tanto que Jesus continua dizendo: será que o Senhor agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Era um cumprimento de uma ordem, né? E diz aqui também: vocês, quando tiverem feito tudo que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Esse é o sentimento que nós devemos ter em relação ao reino de Deus, entendendo que somos apenas servos, fazemos aquilo que precisamos fazer, não devemos achar que estamos fazendo uma grande coisa, algo para nós nos orgulharmos disso. Estamos, claro, fazendo uma grande obra, estamos aqui construindo, fazendo o que Jesus nos pediu para fazer, participando da edificação do reino de Deus, contando as boas novas do Evangelho e trabalhando na missão mais importante. Mas somos servos inúteis, úteis ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, capacitados por Ele, usados por Ele apesar das nossas limitações. Somos servos inúteis e apenas cumprimos o nosso dever. A Bíblia vai dizer que no Senhor o nosso trabalho não é vão, o nosso trabalho não é inútil, mas nós devemos considerá-lo inútil. Devemos considerá-lo como apenas uma forma de gratidão ao Senhor. A Bíblia diz que nós vamos ter recompensas eternas. No Senhor nosso trabalho não é vão e haverá recompensa eterna por tudo que fizermos para o Senhor aqui. Mas devemos ter essa percepção de que nós por nós mesmos não somos nada. Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever de anunciar, de repartir aquilo que já recebemos. Segue a história então, versículo 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Vou dar uma parada nesse trecho primeiro. Jesus entra no povoado e vem 10 leprosos até ele. Esses 10 leprosos estavam à distância de Jesus, porque os leprosos viviam distante das pessoas. A lepra era uma doença contagiosa, e o texto aqui vai nos dizer que esse termo grego não se refere somente à lepra, mas também a várias doenças de pele. Mas essas doenças de pele, uma delas é a hanseníase, conhecida hoje, E uma das coisas que muitas vezes aparece aqui, a lepra, como podemos aplicar hoje como algo, como até o pecado. Vemos a lepra na época que distanciava as pessoas, o pecado
distancia, mas uma das coisas interessantes da doença da lepra é que ela traz insensibilidade às partes afetadas. Assim como o pecado, muitas vezes quando nós vivemos no pecado, temos essas partes onde pecamos insensíveis, né, à voz do Senhor, insensíveis, não percebemos a gravidade do que fazemos, insensíveis, né, diante dos outros. Então, muitas vezes essa alusão aqui à lepra, claro, isso está contando uma história real, mas a lepra numa comparação aqui com a nossa realidade hoje pode ser muito bem aplicado com o pecado. Mas diz aqui que eles se dirigiam então a Jesus, pediram que Jesus tivesse piedade deles. Jesus diz para eles, vão mostrar-se aos sacerdotes, que era o costume da época. E olha o que diz o texto, né? Enquanto eles iam, foram purificados. Não diz que eles foram purificados e então foram. Eles receberam uma ordem de Jesus, apesar de não verem nada diferente, de não terem percebido nada, de não verem um sinal, de não terem recebido a cura, eles obedecem e eles vão, e no caminho, ao irem, eles recebem a resposta daquilo que pediram e eles são purificados. Quantas vezes nós recebemos uma palavra de Jesus, sabemos de uma ordem que está na sua palavra, ou então entendemos do Senhor um direcionamento e ficamos em dúvida, não fazemos, não agimos na direção daquilo que Deus nos revelou e deixamos talvez de colher os frutos disso, né? O que acontece aqui quando ele diz, enquanto eles iam, foram purificados. Seguindo o texto, versículo 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu, e este era samaritano. E esse que voltou, né, o texto destaca que era um samaritano, mas os samaritanos e os judeus aqui, eles não viviam em comunhão, eles tinham suas divergências, porém, na hora aqui da doença, não importa se é judeu, se é samaritano, né, não importa qual a região que é, não importam as diferenças, eles estavam unidos na doença. Muitas vezes isso acontece também com o pecado, né? Como falei antes da lepra, a doença os aproximou, o pecado muitas vezes aproxima pessoas, né? Se associam a outros que têm a fragilidade na mesma área, para muitas vezes mutuamente se ajudarem a não a sair dessa condição, mas a se consolarem e dizer que está tudo bem, ou até se reforçarem na sua prática. Então, que pena. Mas aqui Jesus fala, olha, esse que voltou agradecendo era um samaritano, e é lógico, visto aqui, visível, que ele louvou a Deus e agradeceu a Jesus, né? Se prostrou aos pés de Jesus, reconheceu a divindade de Jesus aqui. E Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então ele disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Jesus já havia dado a cura da doença aqui. Jesus não está falando da cura da doença, Jesus está falando agora da salvação. Ele diz, olha, levante-se e vá, a sua fé o salvou. A sua fé o salvou. Ele reconheceu Jesus como o próprio Deus, reconheceu que ali havia uma intervenção divina, reconheceu que Jesus era o Messias, né? Se prostrou aos seus pés, o adorou, e Jesus disse, vá, que a sua fé o salvou. Segue o texto, versículo 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. E diz também, algumas versões, algumas traduções, diz, o reino de Deus está dentro de vocês. E os fariseus, os mestres da lei, o povo mesmo, muitos esperavam o reino de Deus, aqui um reino exercido pelo Messias de forma terrena, né? Uma libertação da escravidão ou do jugo romano, para que eles pudessem então ser livres, né? Ser pujantes de novo. Mas Jesus fala que o reino de Deus não vem de modo visível. Ele vem, né? Não adianta ir atrás desse aqui está ele ou lá está. Jesus disse, ele está no meio de vocês, ele está dentro de vocês. Jesus se referia a ele mesmo que estava ali e se referia ao que vai acontecer, né? O Espírito Santo em nós. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está,
não se apressem em segui-los. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Jesus está falando aqui que já haveria muitos que anunciariam de forma equivocada, né, mentiras, enganos a respeito do Evangelho, a respeito do Cristo, né, dizendo aqui, lá está ele, ou aqui está, né, e Jesus diz, olha, não se apresse em segui-los. Mas ele está dizendo, quando isso acontecer, né, vai ser como um relâmpago. O brilho vai de uma extremidade à outra do céu, ou seja, vai ser, todo mundo vai ver, vai ser perceptível. Jesus diz, olha, mas antes haverá ainda um evento aqui, que é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Jesus sofreu antes de ir à cruz e Jesus foi rejeitado. A Bíblia diz, né, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas diz também que a todos quantos o receberam, deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Isso se cumpriu. Mais tarde nós vamos chegar nesses capítulos, vamos ver o quanto Jesus sofreu por rejeitado, mas Jesus foi até o fim, foi fiel e até o fim conquistou para nós a salvação. Diz assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. E diz, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Jesus está dizendo que a vida vai estar acontecendo normalmente, mas quando Jesus vier, vai ser inesperado. Talvez as pessoas não vão estar esperando, olha, mas agora, né? Vai acontecer no momento em que as pessoas não esperam, a vida vai estar acontecendo. Nós, né, que cremos em Jesus, sabemos que ele voltará, talvez estaremos esperando, mas não sabemos que será naquele momento. Talvez será para nós uma surpresa também, uma boa surpresa. Mas devemos estar vigilantes. O texto segue dizendo, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por alguma coisa. Lembre-se da mulher de Ló. A mulher de Ló voltou, né? Olhou para trás em relação à destruição da cidade de Sodoma e ela virou uma estátua de sal, diz a palavra. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. Jesus já disse isso quando falava, né? Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E Jesus falou, quem tentar ganhar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa salvará. Eu digo a vocês, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada, a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Jesus não está falando aqui de proporção de que 50% das pessoas serão buscadas por Deus, né, nesse momento da chegada do reino de Deus, do que nós chamamos de arrebatamento. Mas Jesus está falando, olha, será assim, aquela pessoa que você não espera, talvez estão 2 fazendo a mesma atividade, 2 na mesma condição, uma vai e outra fica, né? 2 pessoas da mesma família, e aí as pessoas vão ver, poxa, mas por que ela foi, né? E aí é uma questão de intimidade, a nossa vida com Deus vai determinar o nosso compromisso com Ele, o quanto de fato nós somos entregues, somos discípulos, somos salvos por Jesus, né? E aí Jesus está falando isso aqui. E aí eles perguntam assim, onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Quando Jesus fala isso, é uma imagem fácil para eles entenderem. Jesus está dizendo aqui, olha, vai dar para ver, haverá um sinal, né? Assim como uma carniça atrai abutres, né? Esses abutres é que são vistos e não a carniça, haverá sinal, as pessoas perceberão. Ou também uma ilustração aqui de que o pecado atrai o juízo, né? O pecado atrai o juízo. Então, Jesus reitera aqui a necessidade de estarmos vigilantes, porque o reino de Deus, a manifestação da volta de Jesus vai acontecer, né? Em algum momento em que não esperamos, em que as coisas talvez estejam uma vida normal, mas é uma promessa e há de se cumprir.
estejamos prontos para estarmos entre aqueles que serão levados para estar com Jesus eternamente. Hoje, capítulo 17 de Lucas. Amanhã seguimos no capítulo 18. Continue conosco, persevera. Até mais.